Imagine um homem que sonhou em criar os Estados Unidos da América do Sul. Um país gigante que uniria meio continente sob uma única bandeira. Por alguns anos, esse sonho impossível se tornou realidade. Mas por que esse império sul-americano desmoronou? E como suas ruínas deram origem ao país que hoje domina as manchetes mundiais por motivos completamente diferentes? Bem-vindos ao Gabinete de Curiosidades. Hoje vamos desvendar a história extraordinária da Colômbia, de um sonho continental ao coração do narcotráfico mundial. O sonho de Bolívar, a Gran Colômbia. Era o ano de 1819. Simão Bolívar, o libertador da América, não queria apenas expulsar os espanhóis. Ele tinha uma visão muito maior: criar uma nação que pudesse rivalizar com os Estados Unidos da América do Norte. Nascia assim a Gran Colômbia, batizada em homenagem a Cristóvão Colombo. Mas não se enganem, este país era verdadeiramente colossal. Imaginem, unia o que hoje conhecemos como Venezuela, Colômbia, Equador, Panamá e ainda incluía partes da Guiana e do norte do Brasil. Era quase 3 vezes maior que o Brasil atual. Bolívar acreditava que apenas um país continental poderia ter força para resistir às potências europeias e aos crescentes Estados Unidos. Sua capital era Bogotá, construída literalmente sobre um lago sagrado dos povos indígenas, o famoso Eldorado. A Gran Colômbia chegou a ter mais de 2 milhões de quilômetros quadrados. Para vocês terem ideia, era maior que toda a Argentina moderna. O colapso do sonho. Mas sonhos políticos são frágeis, e o sonho bolivariano durou apenas 11 anos. O primeiro golpe veio em 1830. A Venezuela, liderada pelo general José Antônio Páez, decidiu que não queria mais ser governada desde Bogotá. A separação foi violenta e definitiva. Logo depois foi a vez do Equador. Em 1830, o país se declarou independente sob a liderança de João José Flores. O sonho continental estava se fragmentando rapidamente. Mas o golpe mais cruel ainda estava por vir. Em 1903, algo extraordinário aconteceu. Os Estados Unidos, interessados em construir um canal interoceânico, literalmente criaram um país do nada: o Panamá. Como assim criaram um país? Simples. Financiaram uma revolução separatista no Panamá, reconheceram imediatamente a independência e, em troca, ganharam o direito de construir e controlar o Canal do Panamá por quase um século. A Colômbia perdeu a sua saída mais estratégica para o Pacífico em uma jogada geopolítica que mudaria para sempre o equilíbrio de poder na América. Os acidentes da fronteira. Com o sonho continental destruído, restou à Colômbia definir suas fronteiras definitivas. E essa história é fascinante. A fronteira com o Peru foi definida através de uma guerra silenciosa na Amazônia. Entre 1932 e 1933, colombianos e peruanos se enfrentaram em Letícia, uma pequena cidade perdida na selva que hoje é estratégica para o controle do tráfico. Já a fronteira com o Brasil tem uma história completamente diferente. É considerada uma das mais pacíficas da América. Por quê? Simples. É quase inteiramente formada por rios e selva amazônica. A natureza fez o trabalho dos diplomatas. Curiosamente, a Colômbia acabou sendo o único país sul-americano com saída tanto para o Oceano Pacífico quanto para o Atlântico. Mesmo perdendo o Panamá, manteve uma pequena, mas valiosa costa caribenha. Mas de todos os territórios perdidos, o mais doloroso mesmo foi o Panamá. Imaginem, hoje quem controla uma das rotas comerciais mais importantes do mundo poderia ter sido a Colômbia. Da utopia ao caos moderno. Como um país que nasceu do maior sonho político da América Latina se transformou em sinônimo global de narcotráfico? A resposta está na geografia e na história. A Colômbia possui 3 cordilheiras que cruzam o país de norte a sul, criando vales isolados e montanhas inacessíveis. O controle do governo central sempre foi limitado. Nos anos 70, essa geografia se tornou perfeita para algo sinistro: o cultivo de coca e a produção de cocaína. Pablo Escobar, o nome que todo mundo conhece, não foi apenas um criminoso. Foi praticamente um estado paralelo. Chegou a oferecer pagar
toda a dívida externa da Colômbia, 10 bilhões de dólares, em troca de não ser extraditado. Imaginem, um traficante oferecendo quitar as contas de um país inteiro. Mas a história não parou com Escobar. Hoje a Colômbia continua sendo o maior produtor mundial de cocaína, responsável por cerca de 70% de toda a droga que circula no planeta. E aqui está a ironia geopolítica. O país que Bolívar sonhou para rivalizar com os Estados Unidos se tornou completamente dependente dos Estados Unidos para combater o problema que ela mesma criou. A Colômbia hoje, entre extremos. Mas seria injusto reduzir a Colômbia apenas ao narcotráfico. Este é um país de extremos absolutos. É o segundo país mais biodiverso do mundo, atrás apenas do Brasil. Tem mais espécies de pássaros do que toda a América do Norte juntas. Medellín, a cidade de Pablo Escobar, foi eleita a mais inovadora do mundo em 2013. Bogotá é um dos maiores centros financeiros da América Latina. E geopoliticamente? A Colômbia se tornou peça-chave na rivalidade entre Estados Unidos e China na América Latina. Os americanos precisam dela para conter o narcotráfico. Os chineses a querem para completar a nova Rota da Seda. É fascinante como um país nascido de um sonho de unidade continental se tornou um dos pontos mais estratégicos e contraditórios do hemisfério. Do sonho bolivariano de criar uma superpotência sul-americana a um país que exporta mais cocaína que café. Da Gran Colômbia, que poderia ter mudado o rumo da América Latina, a Colômbia moderna, dividida entre inovação e violência. Esta é a história de como a geografia pode ser destino, de como sonhos políticos podem virar nesadelos, e de como um país pode ser, simultaneamente, o mais belo e o mais perigoso de um continente. E vocês? Que outros países sul-americanos têm histórias ocultas que merecem ser investigadas? Deixem nos comentários qual será o próximo dossiê do Gabinete de Curiosidades. Curtam, se inscrevam no canal e compartilhem. E não se esqueçam, a verdade sempre é mais fascinante que a ficção.